Foi? Saudamos com as mãos e tudo. Ah, rapaz. Doutores, podemos começar? Estando na hora marcada, presentes todos os magistrados que vão atuar nessa sessão da Igreja de Segunda Turma, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Comunico a todos que, por solicitação do excelentíssimo desembargador Sebastião Geraldo, que é o presidente dessa Igreja Turma, mas hoje tem um compromisso funcional aqui do tribunal, que não pode ser adiado, eu vou presidir hoje essa sessão. Inicialmente, também quero agradecer um convite que foi dirigido pelo excelentíssimo desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida para participar do seminário da Academia Brasileira de Direito de Seguridade Social, que vai ser realizado no dia 5 de abril de 2019, de 16 às 18 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório Franco Montoro, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo. Agradeço a Sua Excelência a gentileza do convite e participo a todos que quiserem participar desse seminário. Presidente, com a minha adesão, também recebi o convite. Isso. Com a adesão de todos os presentes, do Ministério Público. Nós temos 2 advogados de fora de Minas Gerais, pediram preferência, então a nossa secretária para pregão dos processos observada a ordem regimental. Adiantado, doutor. Então, iniciando pela sessão do doutor Jales, no 46 da pauta, inscrito doutor Tarciano Capibari de Barros, pela recorrente reclamada. O 46 da pauta, o processo 11.624/24/2015, recorrente Dinomário do Carmo e Café Três Corações S.A., recorridos os mesmos. Obrigada, viu? Eu já fiz o voto adaptado ao entendimento da Igreja Turma e a minha proposta de voto nessas condições é a seguinte: conheço de ambos os recursos ordinários e, no mérito do provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação as horas extras de intervalo e seus reflexos, e nego provimento ao apelo do reclamante, mantido o valor arbitrado da condenação, porque ainda compatível. Essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra o ilustre procurador. Excelência, só pela questão de ordem, é que eu não ouvi direito. O senhor só excluiu a hora extra do... De intervalo. De intervalo. A hora extra final do trabalho foi mantida. Isso, foi mantida. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Igreja Turma, autoridade pela qual saúdo os demais integrantes. Antes de iniciar, queria agradecer ao doutor Jales, ao doutor desembargador Lucas e à desembargadora Maristela por terem me recebido ontem e recebido os memoriais. Em relação às horas extras, a recorrente entende da reforma por 3 tópicos determinantes. O primeiro tópico: a sentença, ao ser elaborada, ela simplesmente não levou em conta o depoimento da primeira testemunha da reclamada, o senhor Sabino Henrique Feliciano de Almeida. Em nenhum momento dessa sentença ela traz qualquer alusão ao depoimento dele. E por que o depoimento dele é importante? Primeiro, porque é um ex-empregado da empresa, quando foi depor, e segundo, ele exerceu o mesmo cargo do reclamante. E aqui a gente vai para a primeira exceção do artigo 62, que hoje, depois da reforma, esse cargo de gestão ele não necessita que ele seja equiparado a dono, mas sim que ele tenha uma gestão. E aí a gente vai para o primeiro tópico, que é importante, que está, inclusive, no depoimento do Sabino. O coordenador de vendas, no caso o reclamante, ele tinha uma verba da empresa mensal em torno de R$300 mil. Esses R$300 mil mensais, ele fazia o plano de investimento da empresa. O que era isso? Ele definia as bonificações da empresa, que os vendedores teriam para bonificar os seus clientes na sua rota, ele diminuía preço, ele organizava o marketing. Essa parte desse financiamento, inclusive, é testemunhado pelas testemunhas do obreiro,
que fala, e pelo próprio depoimento do reclamante, que disse que era ele que instituía, que fazia esse plano de investimento. Então, assim, que autonomia maior que a empresa pode dar para o seu funcionário do que dar uma importância de 300 mil para ele distribuir entre seus vendedores em bonificações para os clientes dos vendedores? Isso é uma das maiores autonomias que existe. Outro ponto que é super importante, existe nos autos, apesar de não ter sido mencionado na sentença, procurações em nome do reclamante, aonde outorga poderes para representar a empresa perante os órgãos administrativos do Estado de Minas Gerais. Estão nos autos. Há outro ponto importante do poder de diretivo do reclamante ele tinha uma equipe, e aí tenta-se inverter o ônus, porque diz, tinha uma reunião de manhã e uma reunião à tarde. Era ele que fazia a reunião. Não eram os vendedores que ligavam para o coordenador dizendo onde é que você está, o que é que você vai fazer hoje, não. Era ele que ligava. Então, não existia controle na sua jornada. O outro ponto que ela veio tentar dizer que tinha um controle era um palme. Quem tinha palme eram os vendedores. Não era o reclamante. O reclamante não fazia venda. O reclamante coordenava uma equipe de vendas. Mesmo assim, foi dito pela testemunha que disse que tinha GPS, que foi a única testemunha do obreiro que disse isso nesse palme, ainda ela disse que não sabia como era o controle da jornada do reclamante, exatamente porque ele era o coordenador. Outro ponto específico, que o autor não tinha nenhum tipo de subordinação, era que a agenda dele era feita por ele mesmo. Era ele que coordenava as suas atividades. Então, ele tinha uma verba de 300 mil reais, que ele distribuía entre o seu quadro de vendedores para bonificar as empresas dessas pessoas. Era ele que definia isso. Ele tinha poder para representar a empresa perante os órgãos administrativos. E mais, ele tinha poder de gestão. O próprio testemunha do obreiro disse que o treinamento de seleção para a contratação tinha sido feito por ele. Nos autos, existem duas testemunhas que relatam. O Sabino, que relata, que se lembra da demissão dele por 3 pessoas, e a outra testemunha que ele demitiu mais um empregado. Quer dizer, ele tinha poder, inclusive, para contratar e demitir empregados. E aí eu volto a dizer, depois da reforma, o artigo 62, a pessoa não precisa ser quase o dono da empresa. Esses poderes são suficientes. E aqui eu avanço um pouco mais. A própria convenção coletiva do reclamante, no seu artigo 28, ela é muito clara. Ela diz o seguinte: os empregados exercentes de cargo de gestão, gerentes ou equiparados, diretores ou chefes de departamento de filial, isentos de marcação de ponto, que é o caso do reclamante, e que recebem gratificação de função, que é o caso do reclamante, inclusive foi juntado, além dos contra-cheques, os contra-cheques dos seus subordinados, para determinar que os 40% é em cima realmente da maior remuneração. Isso foi provado nos autos, está lá os relatórios. Não fazem jus às horas extras. E aí tem um disparate na sentença. A convenção coletiva é usada para dar todos os obreiros do reclamante. E o artigo 28 ele não é aplicado. Só pelo artigo 28 já não é mais devido às horas extras para o reclamante. Se a convenção é aplicada para dar benefícios de direito ao reclamante, ela também tem que ser aplicada o artigo 28. Os deveres também têm que ser aplicados. Então, não é devido à hora extra, nesse sentido. Avançando um pouco mais, queria destacar aqui até uma decisão do nosso regional, da desembargadora Maria Lúcia Cardoso, que diz o seguinte: o exercício do cargo de confiança, que alude ao artigo 62.2 da CLT, evidencia-se quando o empregado atua em colaboração com a direção da empresa, que é o caso do reclamante, assumindo o encargo de gestão e representação, que é você ter 300 mil reais por mês para distribuir entre bônus, entre produtos mais baratos em marketing, assim como pelo exercício do poder disciplinar. Poder disciplinar ficou nos autos que ele pode advertir, que ele pode suspender, inclusive demitir, como teve 4 exemplos no processo de demissão, não sendo necessário que atue como autêntico alter ego de empregador. Ademais, o empregado, para se enquadrar na exceção em comento,
deve ter poderes significativos no contexto da divisão interna da empresa, percebendo ainda a remuneração diferenciada, que é o caso. A gente juntou as pessoas que eram subordinadas a ele, que o salário é bem inferior. No contra-cheque está lá o cargo de chefia, de confiança. Então, ele está totalmente enquadrado no artigo da CLT, no 62, e também na exceção da convenção coletiva do artigo 28. Então, neste tópico, a sentença ela tem que ser modificada. Ele não tem direito a essas horas extras. E, por fim, excelências, queria falar um pouco da segunda condenação da empresa, que foi em relação à RV. Fora a esses benefícios, a empresa paga aos seus coordenadores de venda uma RV que é em cima do resultado de seus vendedores. Aqui, o perito entende que o cálculo tem que ser em todo ganho, em todo êxito da empresa, só que a empresa é uma SA. Então, assim, foi apresentado a ele os seguintes requisitos: os indicadores atingidos pelo reclamante, a fórmula do cálculo, os valores efetivamente pagos e toda a documentação de venda do que ele não conseguiu. Simplesmente o perito acha que isso não é o suficiente. O que vale é o que o reclamante diz, não é a prática. Se pediu, inclusive, para ele conversar com as pessoas que calculam a RV, e ele simplesmente disse que não ia, que isso é uma prova documental e era a forma que ele queria, e era toda a documentação da empresa. Ocorre que, desde a contestação, que a empresa diz que esses documentos que são postulados, elas não existem, que a fórmula é essa, se junta no processo. Então, assim, nesse tópico, inclusive a assistente técnica do perito fez o cálculo, demonstrou cabalmente que a empresa pagou corretamente a RV em cima do resultado do reclamante. Nesse tópico, também a empresa requer a modificação da sentença. Fazendo dessa forma, essa corte estará fazendo a mais lídime que extraindo na justiça. Obrigado. Pois não. É apenas um advogado inscrito nesse processo? Senhor presidente, eu vou pedir vista nesse processo, porque fizeram alusão a documentos, a procuração conferida ao reclamante, então, pedir o adiamento para a próxima sessão. Pois não. Então, a requerimento da excelentíssima desembargadora Maristela Iris, a continuação do julgamento desse processo será feita na próxima sessão, e o ilustre procurador já fica intimado dessa situação. Obrigado, excelências. Não haverá intimação, mas a continuação do julgamento ocorrerá na próxima sessão. Um bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda na pauta do doutor Jales, o advogado de fora solicitou preferência. No 40 da pauta, inscrito doutor Fernando Rogério Peluso, pela recorrente reclamada. Pediu adiamento? Exato. 40 da pauta. Deixa eu falar com ela. 40 da pauta é o processo 11.411.35/2017, Axê Laboratórios Farmacêuticos S.A. e Bruno Vinícius Bento. Eu sou o relator e a minha proposta de voto é a seguinte. Conheço de ambos os recursos ordinários o mérito do provimento constitucional pelo da reclamada para excluir da condenação as horas extras de intervalo e seus reflexos, e já estou adaptando o voto ao entendimento da egrégia turma, fico vencido em parte que ampliar o provimento e nego provimento ao apelo do reclamante. Mantido o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. É minha proposta de voto. Tem a palavra o ilustre procurador. Bom dia, senhor presidente, demais julgadores, ilustre membro do Ministério Público. Minha sustentação aqui será extremamente breve. O processo se trata daquele típico trabalhador da indústria farmacêutica, propagandista vendedor. E a discussão aqui é a existência ou não do trabalho externo sem controle de jornada. De fato, a minha sustentação, por mais incrível que possa parecer, ela não será jurídica, e sim matemática, porque a condenação imposta pela sentença ela não está em acordo com a prova realizada dos autos. O que confessa o reclamante? O reclamante confessa que realizava 16 visitas por dia,
Então, ele fazia 16 visitas a consultórios médicos por dia. Isso ele confessa, e a própria testemunha dele ratifica a confissão, em declarações, ratifica que o reclamante fazia 16 visitas por dia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu chamo a atenção de Vossas Excelências é o seguinte: o reclamante confessa que cada visita durava em torno de 40 a 45 minutos. Esta confissão do reclamante também foi ratificada em declarações pela testemunha dele. Ou seja, temos dois aspectos aqui de confissão. O primeiro, 16 visitas por dia. O segundo, cada visita durava em média de 40 a 45 minutos. A sentença, por sua vez, reconhece a existência de controle de jornada, não obstante a atividade externa, e determina o pagamento de horas extras considerando a jornada das 7h30 da manhã às 19 horas. Portanto, 11 horas e 30 diárias de trabalho, descontando 1 hora de intervalo, 10 horas e 30 de trabalho efetivo. Mas se nós formos fazer esta matemática de 16 visitas por dia a 40, 45 minutos em média, a jornada de trabalho não chega próxima da jornada determinada em sentença. É verdade que há uma discussão no processo que, após as visitas, havia trabalhos burocráticos, responder e-mails, elaborar relatórios e afins. Mas a própria testemunha do reclamante diz que esses trabalhos burocráticos duravam, em média, 2 horas. E aí volto à conta matemática. Se fizermos a conta de 16 visitas por dia a 40 minutos, 40, 45 minutos por visita, nós chegamos à conclusão matemática que as visitas duravam aproximadamente 6 horas de trabalho. Mais uma de intervalo para refeição e descanso, 7 horas de trabalho. Com 2 horas de trabalhos burocráticos, 9 horas de trabalho por dia. Só que a sentença, repito, considera uma jornada de 11 horas e meia com 1 hora de intervalo. Portanto, ilustres desembargadores, o que eu peço aqui é, como comecei, a discussão não é jurídica, a discussão é matemática. A sentença, ao determinar o pagamento de horas extras, se afastou da confissão declarada pelo reclamante, que, repito, 16 visitas a 40 a 45 minutos cada visita, mais 2 horas de trabalho burocrático, nós estamos numa jornada de 9 horas e 30, e não 11 horas e 30. Por isso, senhores desembargadores, peço a reforma da sentença para limitação da jornada de trabalho. Muito obrigado. Pois não. O meu entendimento, nesse caso, é que eu reduziria a jornada que foi arbitrada na respeitável sentença, eu reduziria para 8 às 18 horas, de segunda a quinta-feira, e até às 13 horas na sexta-feira. Mas, normalmente, a douta maioria mantém a avaliação do meritíssimo juiz, que colheu a prova testemunhal. Então, nesse caso, eu já ressalvei aqui que eu fico vencido, e, nesse ponto, porque eu diminuiria realmente o horário de intervalo. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu fiz justamente uma divergência nesse sentido. Até porque o reclamante alega que ele fazia visita a consultórios médicos e raramente o médico atende antes das 8 horas. Né? Agora, também não impressiona a aritmética do advogado que sustenta da tribuna, porque ele não levou em consideração o tempo de percurso entre um consultório e outro. Ainda que seja na mesma região, tem o tempo de percurso, o tempo de elevador. Mas eu estou dando provimento para fixar a jornada de trabalho do autor de segunda a quinta-feira, das 8 às 18h30, e às sextas-feiras, baseada na confissão do reclamante, de 8 às 13 horas, com 1 hora de intervalo. E estou mantendo a jornada fixada nos eventos, participação em jantares e coffee break. Agora, eu estou achando que essa jornada que eu fixei aqui, nem hora extra dá. Só um minutinho que eu vou fazer o cálculo aqui. 10 horas e 30 dá 9 horas e 30. 10 horas, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na diária vai dar. Dá 11h30. 45 horas. 10, dá. Então dá. 45. A proposta do senhor é de
Eu fixava de 8 às 18. Vossa Excelência está fixando de 8 às 18h30. A nossa diferença é de 30 minutos. Então, o só doutor 30 Lucas minutos. é o terceiro votante e vai desempatar. Senhor presidente, a prova no processo foi uma prova difícil de ser analisada porque o que se tentou é trazer uma realidade bem mais complexa e bem mais variada para uma padronização por depoimentos de testemunhas, né? Então, realmente, os dois votos, tanto o voto relator quanto a divergência da revisora, são muito bem fundamentados, têm diversos elementos no processo que sustentam essas posições. Então, em princípio, eu vou pedir vênia ao relator para acompanhar a jornada sugerida no voto da revisora, entendendo que ele está mais de acordo com o conjunto da prova, levando em consideração também o que não foi considerado na matemática, em princípio, que é esse deslocamento entre os consultórios e tal. Isso é uma prova que tem que ser mais padronizada para ser produzida num processo desse tipo. Então, eu peço vênia para acompanhar o voto da revisora. A nossa diferença é muito pequena aqui no arbitramento. Então, eu proclamo que foi dado provimento ao recurso da reclamada para fixar a jornada média de 8 às 18h30, de segunda a quinta-feira, com 1 hora de intervalo para alimentação, e na sexta-feira, de 8 às 13 horas. Também com 1 hora. E esse é o resultado que fica proclamado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom trabalho a todos. Bom dia. Pois não, doutor. Eu faço a adaptação depois e mando a... Próximo. Senhor presidente, ontem um advogado me ligou e pedindo o adiamento do julgamento do RO, no qual ele iria sustentar, porque ele tem uma audiência hoje, aqui em Belo Horizonte. Aí eu prometi para ele que requeria de Vossa Excelência que desse a ele preferência, é o 44 da pauta. 44 da pauta, doutora Maristela. Então, em razão dessa urgência, o doutor Sebastião já me autorizou, nesse caso, a deixar os dele para depois. 44, né, doutora Maristela? 44 da pauta da doutora Maristela. Deixa eu citar. 44. Pode fazer o pregão, por favor? Então, na pauta da doutora Maristela, no 44, escrito doutor Pedro Henrique de Carvalho Batista, pela recorrente reclamada. Como nós temos muitas inscrições, estou pedindo aos ilustres advogados para, na medida do possível, abreviarem as suas manifestações para que a gente possa terminar num horário melhor para todos. No 44 da pauta, então, processo 11.762/75/2015, recorrente Rosilene da Silva Freitas e CNR Materiais de Construção Limitada, recorridos os mesmos. Com a palavra, o ilustre procurador. Bom dia, Excelência. Primeiramente, gostaria de agradecer o deferimento do requerimento de antecipação do julgado. Gostaria de saber se será antecipado o voto da relatora ou já posso fazer a sustentação, talvez para abreviar e encurtar o tempo. Eu vou pedir a eminente relatora para anunciar a sua proposta de voto, senhor advogado. Doutora Maristela, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito estou dando o provimento para a. Excluir da condenação os honorários sucumbenciais. B. Reduzir a multa arbitrada por litigância de má-fé para R$ 470, limitando a condenação a uma multa processual em favor do reclamante. Rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso do reclamante por preclusão, arguída em contra razões pela reclamada. E, no mérito do provimento parcial para... A. Excluir os honorários sucumbenciais. B. Condenar reclamado ao pagamento de 3 dias de aviso prévio proporcional de forma indenizada, referente ao período estabilitário. Ampliar a condenação da reclamada para o pagamento de 1 hora extra nos dias em que a autora fruiu o intervalo entre a jornada inferior a 50 minutos, conforme se apurar pelos controles de ponto. Na apuração das horas extras, deverá-se observar o período imprescrito,
que, do período imprescrito até 2012, a condenação está restrita apenas aos sábados, e, a partir de janeiro de 2012, deve prevalecer a apuração do intervalo não gozado de acordo com os cartões de pontos. Estou mantendo o valor da condenação, porque é ainda compatível. Com a palavra, o ilustre procurador. Bom dia, excelências. Como já disse, agradeço a antecipação e vou resumir aqui a questão do meu voto perante a sustentação na tribuna. Vejo que Vossa Excelência reduziu o valor em relação à condenação e litigância de má-fé, mas reitero, em específico, a reforma do julgado quanto a este tema. Por quê? Eu mesmo que estive presente nessa audiência, e nessa audiência, como a lei me assegura em todos os processos a fazer, a apresentar contradita contra a testemunha, que, no desenrolar do feito do processo, demonstrou-se ser amiga íntima da reclamante. Não vou nem suscitar as questões preliminares em relação ao atestado que ela apresentou, que não dá para a gente averiguar quem assinou esse atestado, que, consequentemente, ocasionou no adiamento da audiência. Mas, da própria leitura da ata de audiência, constata-se que a testemunha Ruth, a qual foi contraditada, é amiga íntima da reclamante e tentou favorecê-la em seu depoimento. Tal fato, inclusive, restou apreciado e ponderado pelo juiz de primeiro grau, que, por sua vez, indeferiu o pedido de acúmulo de função, na medida em que esta mesma testemunha, Ruth, apresentou tese favorável à reclamante e contrária ao próprio depoimento que a autora apresentou, qual seja, a reclamante, em seu depoimento pessoal, disse que era caixa e que apresentava outras funções. Porém, ela disse, foi enfática a reclamante, no depoimento pessoal, que não poderia largar, ausentar, deixar o caixa sozinho, em razão da própria confiança, em razão dos valores que ficavam em seu poder. Por sua vez, essa testemunha Ruth, ao qual apresentamos a contradita, ela disse que a autora era caixa, apresentava a função outras e que, inclusive, abandonava o caixa. Essa versão, como já disse, é contrária ao depoimento pessoal da própria autora. E, além disso, há uma outra prova, porque a segunda testemunha, ouvida a rogo pela própria reclamante, também confirma que não era possível largar o caixa em razão da fidúcia e dos valores que ficavam consignados em favor da pessoa que administrava o caixa. Ora, é patente a demonstração de que essa testemunha é uma amiga da autora e que, na versão dos fatos que apresentou no processo, tende a favorecer a autora com este depoimento. E, repita-se, o juiz de primeiro grau constatou esse fato, consignou em audiência, e este foi uma razão de fundamento para indeferir o pedido de acúmulo de função. É o que se espera que essa tribuna, esses demais desembargadores, reavaliem o voto para extirpar da condenação essa condenação em litigância de má-fé, na medida em que este procurador exerceu o direito que a Constituição assegura do contraditório e ampla defesa. Ainda que ele não tivesse uma prova em específico, o desenrolar do processo demonstra que essa testemunha, ao apresentar fato desconexo com o depoimento da autora e totalmente oposto com a outra testemunha, demonstra uma isenção de ânimo para depor, o que confirma a contradita apresentada pela reclamada. E que, ainda que sim, Vossas Excelências não acolha ao contradita, que nem foi objeto de recurso, mas que afaste realmente, na medida que essa testemunha quis beneficiar a autora, e tal fato restou demonstrado pelas provas produzidas em audiência. Pois não. Eminente relatora. Senhor presidente, a multa foi aplicada pelo fato de o juiz ter entendido, e eu confirmo essa constatação no meu voto, que, ao contraditar a testemunha, sob a alegação de ser amiga íntima, o advogado respondeu que ele estava contraditando porque acredita nisso, mas não há nenhum substrato fático. Então, o juiz entendeu que era litigância de má-fé porque não há substrato fático. Então, ele tentou, na verdade, foi tumultuar e atrasar o processo. E o juiz aplicou uma multa que eu estou reduzindo para R$ 470. O fato da testemunha ter prestado declarações contraditórias por si só, no meu entender, não comprova a amizade íntima e, portanto, não exonera a reclamada do pagamento da multa em questão. Tendo sido apenas este o objeto da sustentação oral, eu vou manter o meu voto quanto ao mais. Pois não.
Segundo votante, o eminente desembargador Lucas. Da mesma forma, senhor presidente, não obstante as razões apresentadas à tribuna, realmente, um incidente provocado em audiência sem substrato fático, realmente, ele só pode ser visto como um tumulto ao processo, né? Os incidentes processuais devem ser apresentados quando há um motivo para isso. Sem motivo, dá a parecer que realmente está havendo apenas um tumulto que, na tentativa de não deixar o processo ir para frente. Então, dessa forma, eu também estou acompanhando o voto da relatora. Terceiro votante, meritíssimo juiz Carlos Roberto. De ver ao ilustre advogado, vou acompanhar a relatora. Então, proclamo por unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a pauta do doutor Sebastião, no 25, inscritos. Doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pela recorrente, e doutor Alexandre Rocha de Menezes, pela recorrida. Processo 25 da pauta. O recorrente é Paulo Odilon Tenório Júnior, e recorrido Café com Armazém Gerais Limitada. Relator e eminente desembargador Sebastião Geraldo, a quem eu peço que anuncie, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta de voto é no sentido de rejeitar a preliminar de não admissibilidade do apelo suscitada pela reclamada em contra-razões, conhecido recurso ordinário, deixando de conhecido só dos documentos dos IDs que eu estou aqui indicando, observado e estabelecido na súmula 8 do TST. E quanto ao mérito, eu estou propondo dar parcial provimento ao recurso para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e determinar, se for o caso, a observação da regra do 791A, parágrafo 4º da CLT, quanto aos honorários de sucumbência. Estou rejeitando a multa por litigância de má-fé suscitada pela reclamada em contra-razões, mantendo o valor da condenação, porque ainda compatível. É a minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelência, não tem interesse, não, porque eu que iria sustentar justamente a questão da justiça gratuita. Então, pelo afogadilho do tempo aí, eu vou deixar para o meu ilustre colega. Pois não. Com a palavra, então, o ilustre procurador da reclamada. Eminente desembargador presidente dessa egrégia turma, demais integrantes. Excelência, eu fiquei só na dúvida com relação ao voto. O voto, a proposta do eminente relator é de extirpar também a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais? Sebastião vai esclarecer. Não, eu estou dando a justiça gratuita. Sim. E estou limitando, nesse tema da... Vamos verificar aqui. Eu estou, nesse tema, provendo o seguinte: dou provimento para conceder os benefícios da justiça gratuita e determinar, se for o caso, a observação da regra do 791A, parágrafo 4º, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência. Esse é o provimento. Pois não, doutor, o senhor tem palavra. Eminente presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, concessa vênia, a reclamada, recorrida, ratifica as suas razões colocadas em contra-razões e pede que não seja mantido o voto do eminente relator quanto a este aspecto, porque seja primeiro ponto, seja declarada a deserção pela falta do recolhimento de custas. Em segundo, mesmo que essas custas, o não recolhimento permita o julgamento, seja mantida a condenação nos ônus da sucumbência e, em consequência, o pagamento dos honorários advocatícios na proporção do pedido indeferido, porque revela nesse processo que o pleito foi demasiadamente alto e revela uma aventura do reclamante em busca de uma monta exorbitante. E a condenação limitou-se a R$ 7.000, em consequência de danos morais, de um acidente que não foi contestado, porque foi reconhecido, tinha um nexo com relação com o trabalho. Todavia, o que foi contestado e foi amplamente comprovado pela prova técnica é que não restou limitação ao trabalho da sua capacidade laborativa. Não houve redução após
o fim do benefício. Ele estava apto e não havia razão para esse pleito com toda essa monta. Então, com toda a vênia, peço aos demais votantes que não acompanhem o voto do eminente relator para que seja negado provimento, se ultrapassada a preliminar de deserção, seja negado provimento ao recurso. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, quanto à preliminar, eu estou superando, estou dando benefício. O que eu coloquei no voto, vou clarear um pouco mais aqui para o advogado entender. Estou dizendo o seguinte: no que tange a condenação dos honorários subcomerciais, o efetivo pagamento da verba somente ocorrerá se o autor beneficiário obtiver em juízo, neste ou em outro processo, valor suficiente. Então, eu não estou excluindo os honorários, só estou dizendo que, se ele não for suficiente para o pagamento, vai aguardar o prazo 791A. Esse é o provimento. Então, eu mantenho a proposta de voto. Eu sou o segundo votante, também pelas mesmas razões estou de acordo. Colho o voto do terceiro votante, desembargadora Maristela. Também de acordo. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Prosseguindo na sessão, doutor Sebastião. No 16, inscrito doutor Donovan Duarte de Oliveira, pela recorrente reclamada. 16 da pauta do doutor Sebastião. Posso anunciar o voto? Que é o processo 10.451.51/2018, recorrente Luiz Fernando Costa Cavalcante e Martins Comércio e Serviço de Distribuição S.A. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso da reclamada e eu estou negando-lhe provimento. E também estou conhecendo o recurso do reclamante e dando provimento para acrescer a condenação, pagamento da importância mensal de R$ 300 a título de ressarcimento das despesas efetuadas pelo autor pelo uso de veículo e do aparelho celular no desempenho de suas atividades profissionais por todo o período imprescrito. E as demais questões são natureza das parcelas. Estou mantendo o valor porque ainda é compatível. Minha proposta de voto. O juiz-procurador fala pela reclamada? Isso, pela reclamada, excelência. Tem a palavra, doutor. Muito bom dia a todos, excelentíssimo senhor desembargador relator e demais componentes da turma. Excelência, eu vou me ater apenas ao ponto da subordinação, no que tange o deferimento, né, do vínculo. Ficou demonstrado, excelência, nos autos, que não houve subordinação e que o reclamante ele era representante comercial autônomo, inclusive pela juntada, né, da regular inscrição no CORE. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, excelência, para ser sucinto, no depoimento da testemunha Tairone Antunes Souza, vários pontos, né, foram extraídos pelo juiz de primeira instância que deveriam chamar a atenção justamente para a questão do afastamento da subordinação. A primeira é a comprovação de autonomia da elaboração da rota de visitas, onde o mesmo suscita que acredita que o reclamante não tinha rota fixa porque o depoente, que também é representante, não tinha. No segundo ponto, no que tange a comprovação da discricionariedade quanto à participação nos encontros, né, o seu poder de escolha, ele enfatiza que, nessas reuniões, a empresa passava informações de lançamento de produtos, clientes e palestras motivacionais. Não havia treinamento, não havia consequência alguma para quem não comparecesse à referida reunião. Um terceiro ponto seria a comprovação de que não havia uniforme, onde ele disse que ganhavam camisas com a logomarca da reclamada, no caso a Martins, mas o uso não era obrigatório, que não presenciou o reclamante ou o senhor Geraldo usando as mesmas vestimentas. No último ponto, que comprova a autonomia de modo na prestação dos serviços, ele foi muito claro ao dizer que tinha liberdade para escolher o melhor horário de iniciar e terminar a sua jornada de trabalho, e que não tinha obrigação de comparecer periodicamente no estabelecimento ou na sede da reclamada. Então, excelências, eu peço para que seja mudado o voto e que sejam, né, esses pontos suscitados atraída a atenção do eminente desembargador relator. Muito obrigado. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, essa questão da relação de emprego de representante comercial é sempre uma questão casuística. Há julgamentos meus no e no outro sentido, dependendo da prova dos autos.
Nesse caso, eu preferi transcrever inteiramente no voto todos os depoimentos, como os colegas aí que vão apreciar o julgamento podem perceber. E o que vai definir se há ou não vínculo é a intensidade da interferência do empregador na atividade do trabalhador. E ainda assim, é uma certa zona gris que nós julgamos, às vezes, com 70% de convicção. Não há uma precisão matemática disso. Eu coloquei aqui os depoimentos, grifei aquilo que me impressionou mais de todos, inclusive do próprio preposto. Havia na equipe um que era empregado e atuava da mesma forma como vendedor. Está aqui no depoimento preposto. A reclamada alterava o cliente de um representante para outro da mesma equipe. Então, transcrevendo todos os depoimentos aqui, conforme já passei na minha minuta de voto para os demais colegas, é que eu entendi que a intensidade dessa interferência, especificamente do gerente Valdeir, no dia a dia da atividade, das reuniões, a forma que o trabalho era exercitado, é que eu vislumbrei que o juiz de primeiro grau acertou em deferir o vínculo de emprego. São longos depoimentos, não vou lê-lo a todos, todos já tiveram vista a leitura da minuta de voto que eu encaminhei, por isso que eu estou mantendo a proposta, inclusive nas mensagens do grupo de WhatsApp que eram repassadas pela natureza dessas mensagens. Naturalmente que, como eu estou dizendo, é uma zona gris, pode haver entendimento num ou no outro sentido, mas aqui me convenceu mais o que convenceu o juiz de primeira instância da existência do vínculo de emprego. Por isso que eu estou mantendo a proposta de voto. Não, eu sou o segundo votante, como Vossa Excelência disse, sempre causa polêmica essa matéria, porque é uma matéria que fica sujeita à interpretação e à imprecisão da prova testemunhal. Eu entendo, inclusive depois do novo CPC, que, havendo, como no caso, o reclamante tinha uma empresa da qual ele era sócio, que a Justiça do Trabalho não pode declarar a nulidade desse contrato, nem dessa empresa, a nulidade dos efeitos dessa constituição da empresa, porque antigamente o antigo Código de Processo Civil dizia que o juiz podia declarar de forma eventual, ele podia declarar essa coisa. O novo Código, constatando a inconstitucionalidade disso, porque a matéria de competência é de hierarquia constitucional, diz que tirou simplesmente aquela regra do artigo 6º do novo CPC. Não existe mais essa autorização. Então, eu acho que aqui é um contrato de natureza civil, o reclamante tinha uma empresa constituída, e aí ele obteria duas vantagens. Primeiro, era tributado com vantagem como pessoa jurídica, depois que sai do emprego, aí ele já não quer mais ser pessoa jurídica, quer ser pessoa natural, para obter as duas vantagens. Então, por essa razão, peço venho ao eminente relator, mas eu dava provimento ao recurso para negar a existência da relação de emprego e de todas as parcelas vindicadas no pedido. Se, porventura, prevalecer o voto do eminente relator, eu fico vencido no tema do IPCA-E, porque eu aplicava a TR para atualização monetária. E no recurso do reclamante, pelas mesmas razões acima referidas, eu negava provimento. Colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, como o doutor Sebastião falou, cada caso é um caso, né? E nós, na condição de juiz, temos que analisar as peculiaridades de cada caso. E, nesse caso aqui, a prova oral foi bastante favorável ao reclamante. Ele tinha, inclusive, que comunicar à empresa quando ele necessitava sair mais tarde para o campo. Tem conversas no WhatsApp que mostram a ingerência da empresa na atuação dele, estava sujeito a metas, tinha que participar de reuniões obrigatórias. Então, neste caso aqui, eu não tive dúvida. E outra coisa, ele não podia contratar ajudante. Então, estava proibida a contratação de ajudante. Então, com base nesses longos depoimentos citados aqui no voto, eu estou acompanhando integralmente o senhor relator. Então, eu proclamo que, por maioria, vencido o segundo votante, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator. Como foi anunciado, esse é o resultado, fica proclamado. Eu agradeço, Excelência, aproveito para agradecer também o recebimento na hora da distribuição dos memoriais. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Boa tarde. Próximo. Prosseguindo na pauta do doutor Sebastião, no 46, inscrito doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo recorrente reclamante. 46 da pauta do doutor Sebastião.
é o processo 11.832/35/2016, recorrente Lúcio Flávio de Paulo e HNR BR Logística e Distribuição Limitada. Com a palavra, o eminente relator para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo a recusa reclamada. No mérito, eu estou dando parcial provimento para declarar o gozo do intervalo intrajornada de 1 hora, que deverá ser considerada a apuração das horas excedente a 44ª e consectários, observando-se a frequência e os horários de início e término de trabalho arbitrado da decisão de origem. 2. Excluída a condenação ao pagamento de 1 hora extra por dia de efetivamento laboral decorrente da supressão dos intervalos intrajornada e seus reflexos sobre aviso prévio, férias de 1/3, 13º e FGTS mais multas de 40%. Determinar observando o salário mínimo como sendo a base de cálculo da insalubridade. Reduzir o valor da indenização por danos morais deferida na sentença para o importe de R$5.000. E também estou conhecendo o recurso adesivo do reclamante e dando parcial provimento para acrescer a condenação ao pagamento de diferentes reflexos do aviso do indenizado sobre fundo de garantia, mais multa de 40%. E as demais, eu estou declarando a natureza das parcelas. Estou reduzindo o valor arbitrado da condenação para R$30.000 e o das custas para R$600 pela reclamada. É a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pela reclamada? Pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra. Eu, senhor presidente, na pessoa de quem todos presentes saúdam. Com a devida vênia, ouso o reclamante divergir da proposta de voto do ilustre relator. Vou me ater especificamente à questão do intervalo. No caso vertente, o reclamante era ajudante de caminhão. A defesa se pauta no seguinte aspecto: sujeito a controle de jornada e que a jornada estava assinalada nos cartões de ponto. Todavia, a defesa não juntou aos autos os cartões de ponto, o que de plano já atrairia a incidência da súmula 338 do TST. Em complementação a essa confissão ficta, a reclamada também não se fez presente na audiência de instrução, tendo sido aplicada a pena de confissão ficta ao feito. Consequência, o juiz fixou a jornada com base na média do horário apontado na exordial e reconheceu a ausência do gozo do intervalo de 1 hora, condenando a reclamada ao pagamento desse labor. A proposta de voto do relator decota essa hora de intervalo, o que data vênia não pode prever. Não pode prever por quê? Conforme suscitado na exordial, o reclamante, como ajudante de caminhão, sustentava de que não gozava o intervalo de 1 hora, eis que o caminhão era de caçamba aberta e se alimentava dentro do próprio caminhão, não tendo como se afastar. Então, apesar do labor ser externo, no caso vertente específico, em virtude da confissão aplicada à reclamada, de que não poderia se afastar do caminhão por ser de caçamba aberta e a mercadoria ser de responsabilidade tanto do motorista como do ajudante, com a devida vênia deve ser mantida a sentença de preso no que pertine ao intervalo entre a jornada. Sinceramente, apesar do trabalho ser externo, não se pode chegar a uma conclusão de que o intervalo era efetivamente desfrutado. Não há nada nesse sentido nos autos. Ainda que se imagine que a prova fosse do reclamante, na realidade ocorreu-se a inversão, porque sequer o cartão de ponto suscitado pela reclamada com a pré-assinalação foi juntado aos autos. Então, quer dizer, o reclamante, pela própria súmula 74, não poderia produzir a prova de que realmente não poderia se afastar do caminhão, em função da confissão ficta. Mas então, em sede de julgamento de recurso ordinário, presume-se que, pelo trabalho ser externo, ele poderia gozar do intervalo? Com a devida vênia, uma incoerência e uma contradição na proposta de voto com o que se apresenta nos autos e com a prova que poderia até o reclamante produzir. Então, o que se pede é que seja mantida a sentença de piso, especialmente nessa questão do intervalo. O eminente relator. Senhor presidente, eu não vislumbro nem incoerência nem contradição. O entendimento dessa turma tem sido pautado nesse sentido, que o trabalho externo, longe do controle rigoroso do empregador, há mais liberdade, tanto do motorista que do caso do ajudante, e por isso nós estamos atuando nesse sentido. Estou fundamentando o voto dessa forma e não houve prova clara no outro sentido para afastar essa presunção do que ordinariamente acontece, conforme nós nos temos colocado.
coerente ou não, essa turma vem entendendo dessa forma e eu acho que é um entendimento que eu vou continuar mantendo. Então, eu mantenho a proposta de voto. Pois não. Sou o segundo votante, também acompanho Vossa Excelência exatamente por isso. Se o trabalhador está longe do controle do empregador, não há razão, e ele sabe que ele tem uma hora de intervalo, não existe razão de direito para que ele próprio se prejudique, quer dizer, de maneira voluntária. Então, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência no recurso do reclamante. No recurso da reclamada, nos danos morais, Vossa Excelência diminuiu o valor e eu excluía, porque é aquela hipótese que o empregado não é transportador de valores, ele recebe dinheiro de mercadorias vendidas, dinheiro não, muitas vezes cheques ou algum outro documento, e conduz até a empresa. Então, eu ampliava o provimento para excluir os danos morais. Minha divergência é nesse ponto. Eu colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Eu acompanho o relator. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator no recurso do reclamante. E, por maioria, no recurso da reclamada, vencido o segundo votante, que excluía da condenação os danos morais, ou seja, aumentava o provimento. Então, o resultado fica proclamado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Prosseguindo na sessão, doutor Sebastião, no 35, inscrita a doutora Isabel Alves da Silva, pela recorrente reclamante. 35 da pauta do doutor Sebastião, que é o processo 11.035.77/2017. São recorrentes o Banco do Brasil S.A. e Sérgio Luiz Martins, e recorridos os mesmos. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos e propondo dar parcial provimento de recurso do reclamado para excluir da condenação os reflexos deferidos relativos à integração da ajuda à alimentação, bem como para declarar que a contribuição previdenciária devida pelo empregador não será incluída na base de cálculos honorários assistenciais deferidos. E ainda, eu estou dando parcial provimento de recurso do reclamante para declarar a competência do Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento das contribuições devido à Previ, na forma dos regulamentos aplicáveis, comprovando os recolhimentos nos autos conforme separado na fase de liquidação, bem como para condenar o reclamado ao pagamento de reflexos das horas extras deferidas sob o abono da assiduidade e ainda reflexos das parcelas salariais enriquecidas pela integração de horas extras deferidas sob os depósitos de fundo de garantia na forma do artigo 15 da Lei 8.036. Estou mantendo o valor arbitrário da condenação. É a minha proposta de voto. Pois não. Com a palavra, a ilustre procuradora. Excelências, bom dia. Queria só um esclarecimento. A proposta do relator é para excluir todos os reflexos do auxílio alimentação? Desculpa, não ouvi direito. Sim. Sim? Nesse ponto, doutor. Bom dia a todos. Nesse caso, Excelências, o reclamante insiste na manutenção da sentença de piso, tendo em vista que foi contratado no ano de 1980, sempre recebendo a verba auxílio alimentação, e, por essa razão, a verba possui, nos moldes da OJ 413, natureza salarial, e, dessa forma, deve haver os reflexos dessa verba nas demais verbas cuja base de cálculo é o salário. Aproveito aqui para destacar que, apesar do banco reclamado alegar que o valor do auxílio alimentação era pago pelos seus empregados, na própria norma coletiva está registrado que o restaurante era mantido pelo banco. Então, se o restaurante é mantido pelo banco, significa que o próprio banco é que arcava com os custos da alimentação que fornecia para os seus empregados. Desta forma, se tratando de alimentação in natura, nos moldes do artigo 458, se trata de verba trabalhista. Insiste o reclamante também na reforma da sentença para aplicar a prescrição trintenária no que tange aos reflexos do FGTS, sendo provido, por óbvio, sendo mantido, por óbvio, a sentença no que tange aos reflexos do auxílio alimentação. No mais, requer a manutenção da sentença quanto às horas extras, tendo em vista a prova oral que foi produzida. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, vou manter a proposta de voto e a análise casuística aqui. Não houve prova que, antes de 87, foi juntado documentos da senhora Adriana, que era uma outra trabalhadora, e não do reclamante, e ainda assim entendemos que, naquela situação, era fornecido para viabilizar o trabalho. Como nós tínhamos decidido aqui,
voto, mantendo a proposta de voto conforme anunciado. Foi não. Eu sou o segundo votante. A matéria é recorrente, conhecida, diversas reclamações que são julgadas nessa egrégia turma. Em relação ao recurso do reclamado, eu tenho uma divergência parcial na interrupção da prescrição, que eu entendo que a atual Constituição, desde 1988, fala em prescrição e não prevê nenhuma exceção. Então, até que o excelso Supremo Tribunal Federal venha julgar isso, eu entendo que não pode haver, a lei ordinária não pode ser aplicada contra dispositivo da Constituição, sob pena de inversão do princípio da hierarquia das normas jurídicas. Nas horas extras também eu daria provimento ao recurso do reclamado. E no IPCAE, matéria polêmica também, eu aplicava a TR. No recurso do reclamante, a minha divergência parcial é só quanto à competência da Justiça do Trabalho para a matéria de previdência privada, também conforme decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, mas a matéria tem causado polêmica aqui na Justiça do Trabalho e, por enquanto, vamos aguardar o pronunciamento da colenda da Corte. Doutora Maristela é a terceira votante. Estou de acordo. Então, prevalece integralmente o voto do eminente relator, vencido o segundo votante no recurso do reclamado nessas três matérias e no recurso do reclamante na competência da Justiça do Trabalho para a Previdência Privada. Mas prevalece integralmente o voto do relator. O resultado fica proclamado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Presidente, eu tenho uma reunião na presidência, agora que vem o ministro lá do Supremo, eu vou me afastar por meia hora, 40 minutos, depois eu retorno a prosseguir os julgamentos. Perfeitamente. Então, nós vamos prosseguir com o julgamento daqueles processos em que não atua o eminente desembargador Sebastião Geraldo, até que ele possa ser liberado de suas obrigações, altas obrigações. Próximo. Então, passando para a sessão da doutora Maristela, no 22 da pauta, inscrito doutor Dácio Guimarães de Andrade, pelos agravantes. 22 da pauta da doutora Maristela Íris. O agravo de petição 10.761.21/2018, agravante Regina Lúcia Seconete Caos e agravado Sandro Caos. Com a palavra, a eminente relatora, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do agravo de petição no método dolo e provimento para conhecer dos embargos de terceiro como embargos à execução e determinado o retorno dos autos à vara de origem para análise da petição inicial junto ao processo principal e atendidos os pressupostos de admissibilidade, seja realizado o julgamento do mérito, prejudicado o exame das demais questões objeto do recurso. Não incidirão custas na forma do artigo 7º, inciso 4 da Instituição Normativa TRT 3/2002. Essa é a minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor presidente, demais julgadores, ilustre procurador, nobre secretário. Senhor presidente, a proposta de voto da ilustre relatora atende aos interesses dos agravantes. Pede a sua manutenção. Foi não. O segundo votante, o eminente desembargador Lucas Vanucci. Com a relatora. Meritido juiz convocado, Carlos Roberto. Eu também estou de acordo. Eu só tenho uma... que nessa hipótese eu acho que não seria caso de obrigação da instrução normativa número 2. Eu acho que incidiriam custas. Acho que incide? Incide, porque não é embargos, não é AP interposto pela parte autora, pela... Mas está sendo recebido como agravo... Pois é, mas a incidência de custas aqui, o que a Instrução Normativa 01/2002, ela fala que não vai incidir no caso de AP interposto pelo exequente em que não se dá provimento. Doutora Maristela acolhe? Ele vai ter outro gasto, porque, na verdade, a gente está devolvendo, o AP foi interposto por conta de um equívoco, em primeira instância. Se tiver outro AP, ele vai pagar duas vezes? Eu não acho muito justo. Por exemplo, ele teve que entrar com esse AP para corrigir uma decisão equivocada da Tavênia, né? Com todo respeito. Então, se ele entrar com outro AP, ele vai pagar de novo. Por disposição legal. Doutor Maristela, eu vou manter, eu até acho que o doutor Carlos não tem, ele tem razão, sim. Mas por questão de justiça, de equidade, eu vou manter a minha proposta. Doutor, acompanha a relatora? Eu não vou ficar vencido, não. Então, eu proclamo por unanimidade... Era uma questão só que... Integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado. O resultado fica proclamado.
Bom dia, doutor. Tecnicamente, Tecnicamente, a seleção está certa. O próximo? Ainda na sessão, doutora Maristela, no 10 da pauta, inscrito doutor Nelson Francisco Silva, pelo recorrente reclamante. 10 da pauta da doutora Maristela. 10. É o processo número 10.466/38/2015, recorrente BR Vida Atendimento Pré-Hospitalar e recorrido Adriano Ferreira Costa, que também é recorrente. Com a palavra, eminente relatora, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante no método do provimento para a. Acrescer a condenação, pagamento do adicional noturno e horas extras pela não observância do horário noturno após as 5 horas, com reflexo nos repousos semanais remunerados, 13º salários, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%. Este, inclusive, sobre as férias, mais 1/3 fruídas e 13º salários. Conheço o recurso da primeira reclamada, salvo no tocante à multa convencional e honorários advocatícios por falta de interesse recursal. No mérito, estou dando provimento para reduzir a indenização pela lavagem dos uniformes à metade do valor arbitrado para fins de cumprimento do disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara a diferença adicional noturna e horas extras, assim como seus reflexos em 13º salários, repousos semanais e férias fruídas, como de natureza salarial. Mantém o valor da condenação por ordem ainda compatível. Com a palavra, o ilustre procurador. Bom dia, senhor presidente, demais desembargadores, membros do MP, demais colegas presentes. Em parte, eu peço que se acolha a proposta de voto da ilustre relatora, com algumas ressalvas que passo a sustentar. Com relação ao recurso do reclamante, eu insisto na não aplicação da OJ 394 da SDI. Bom, segundo a informação que eu tenho, ela está suspensa e, se eu estiver enganado, desculpe pela ignorância. Se ainda estiver suspensa, eu entendo que ela deve não ser aplicada nesse caso. O segundo ponto que eu insisto na reforma da sentença é com relação ao acúmulo de função. Sei que é um assunto polêmico e já disseram aqui mais 2 vezes, salvo engano, que cada caso é um caso. Nesse caso, a empresa, é incontrovérsia que a empresa contratava motoristas e socorristas com o mesmo salário. Socorristas simplesmente não precisava ter carteira, não precisava participar de todos esses pressupostos que estão aí, claro, nos autos, fazer curso, ter habilitação especial, etc. e tal. É muito diferente você entrar numa ambulância como socorrista, sentar lá e aguardar chegar no local. Você pode usar o seu telefone, o seu Zap, que é tão famoso hoje em dia, seu Facebook, ler um livro, etc. e tal. O motorista e socorrista, não. Ele tem que ficar atento ao trânsito, esse trânsito da região metropolitana, preocupado, além de enfrentar esse trânsito, preocupado em chegar a tempo de salvar uma vida. Então, acredita-se que a tensão, o desgaste físico e emocional do motorista é muito maior do que o socorrista, logicamente. Então, entende-se, pelo menos na lógica do reclamante, que é justo, é legal que ele tenha uma remuneração superior. Não está havendo uma equiparação entre as funções. E, por fim, então, requer não seja acolhida a proposta de voto da ilustre relatora e seja deferido o acúmulo de função pleiteado. E, por fim, que não haja a redução do valor determinado na sentença de origem com relação à lavagem do uniforme, que, como bem disse o juízo de piso, na verdade, não é um uniforme, é um EPI. Como que eu vou colocar esse EPI na minha máquina de lavar, cheio de material infecto-contagioso, sangue, por exemplo, e depois, se eu sou um pai de família e tenho um bebê, e vou colocar as mesmas roupas naquela máquina sem uma asepsia geral? Então, eu acho que o valor é até pequeno, acho que, salvo engano, é R$10 por lavagem. Então, é justo que, pelo menos, se mantenha esse valor. É o que o reclamante sustenta e propõe. E grato pela atenção. Pois não. Eminente relatora. Bom, senhor presidente, é sabido que o acúmulo de funções se caracteriza por um desequilíbrio quantitativo ou qualitativo entre as funções inicialmente combinadas entre
empregado-empregador, quando, então, o empregador passa a exigir atividades diversas daquelas contratadas. No caso dos autos, não houve o citado desequilíbrio, pois, desde a contratação, o autor tinha plena ciência de que desenvolveria também a função de motorista. E essa conclusão nós chegamos analisando a ordem de serviço de ID 2C32DD7, devidamente assinado pelo autor no ato da contratação, contendo a previsão expressa aos riscos inerentes à função específica de condução de viaturas, sendo claro que essa função sempre fez parte das suas atividades laborativas no decorrer do pacto laboral. Então, ele já foi contratado sabendo que ia exercer a função de socorrista e motorista. O normativo interno, também juntado aos autos, no ID que eu cito, prevê expressamente a possibilidade do socorrista exercer concomitantemente a função de dirigir a ambulância. Eu transcrevo também o normativo. E no contrato de experiência, juntado aos autos, prevê que o autor poderia executar outro serviço em que demonstrasse melhor capacidade. Então, eu entendo que, se ele foi contratado para acumular estas duas atividades, ele não pode, depois de assinado o contrato, de formalizado o contrato, querer o adicional por dupla função. Eu até acho que é justo, seria justo, só que não é legal. E a gente está aqui para cumprir a lei, né? Então, é justo, mas não é legal. E o tribunal já vem se posicionando nesse sentido, essa turma e outras turmas que eu cito aqui. Com relação à redução, eu estou entendendo que nem todos os dias havia necessidade da lavagem da roupa separada, porque somente quando há contaminação com riscos biológicos. Nós sabemos que nem todos os dias o reclamante atende a pessoa que deixa restos biológicos em sua roupa. E a própria foto juntada em relação a aquele acidente e incidente que aconteceu com a foto mostra que todos estavam com as roupas limpas. Então, por isso, eu estou entendendo que nem todos os dias haveria necessidade de uma lavagem mais profunda, de uma lavagem separada, e, por isso, eu estou reduzindo essa indenização. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Desembargador Lucas é o segundo votante. Com a relatora. Terceiro votante, doutor Carlos Roberto. Também de acordo. Então, eu proclamo por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Grato pela atenção, bom trabalho, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Prosseguindo a sessão, doutora Maristela, no 23 da pauta, inscrito doutor Ricardo Leandro dos Santos Ribeiro, pela recorrente. O advogado Edifório solicitou preferência. A inscrição foi feita hoje. Ah, tá. 23 da pauta da doutora Maristela, que é o processo, ação processada pelo rito sumaríssimo, processo 10.797.34/2018, recorrente CSN Mineração e recorrido Lucimar Pedro. Com a palavra, eminente relatora, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário. No mérito, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença nos termos do artigo 895, parágrafo 1º do inciso 4º da CLT. O ilustre procurador fala pela reclamada? Reclamada recorrente. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelência, pela ordem, eu gostaria de sinalizar que eu fiz a inscrição para um segundo processo e a mesmíssima matéria, uma matéria de direito. E a composição da turma, ela muda apenas um votante. Então, gostaria de tentar aproveitar o momento, uma sustentação só. Perfeitamente. O senhor tem a palavra. O outro processo, seria possível proclamar o voto do... É do senhor, doutor Jales. É o 31 da pauta. Nesse, então, o senhor não vai sustentar? Não, eu gostaria de aproveitar as duas... Então, pode fazer, doutor. O seu tempo já está correndo. Pode fazer a sustentação. Bom. O resultado? 20, mas eu não posso sair daqui. Pode fazer a sustentação, doutor, depois nós vamos para o outro processo. Bom dia, excelências. A matéria tratada nesses autos, assim como no outro processo, se trata de plano de saúde, uma matéria unicamente de direito,
E esse plano de saúde, o pedido do autor recorrido, dos autores, é com base no edital de privatização da empresa, da CSN. Essa é uma matéria relativamente nova para esse egrégio tribunal. A recorrente, ela passou por um processo de privatização em 1992. E a matriz da empresa é na cidade de Volta Redonda. E lá a empresa é muito grande, a cidade, inclusive, virou uma cidade por conta dessa empresa. Essa empresa ela chegou ao Brasil em 1942, 43, uma parceria do governo americano. E desde lá a empresa era do governo brasileiro. E em 1992, ela passou por um processo de privatização que teve muitas reivindicações na época pelo sindicato. Inclusive, um sindicalista foi morto na porta da empresa, sempre brigando por direitos trabalhistas para assegurar, com receio de que a privatização iria acabar com a empresa, iria acabar com os empregos. E, nesse edital de privatização, que seria a fonte normativa do direito perseguido pelo recorrido, constou no edital de privatização que seriam mantidos todos os direitos sociais existentes à época da privatização. E quais são esses direitos sociais? O objeto aqui da demanda. Naquela época, lá em Volta Redonda, a empresa disponibilizava um hospital, que, inclusive, o Estado utilizava uma parte desse hospital, tamanha sua magnitude. E todos os funcionários, inclusive aposentados, eles usufruíam esse hospital. Então, ali, empregados e aposentados, eles tinham um plano de saúde. Porém, na planta aqui de Minas Gerais, a empresa tem uma filial na cidade de Congonhas, uma empresa grande, também já antes da época do edital, que para os funcionários mineiros, eles não tinham hospitais. Só que a empresa disponibilizava, sim, um plano de saúde. Só que esse plano de saúde, a partir do momento que o funcionário se aposentasse, ele não tinha mais o plano de saúde, porque a empresa não era obrigada a fornecer plano de saúde vitalício. E o que aconteceu após esse edital de privatização? Lá, no Rio de Janeiro, após muitas e muitas demandas naquele tribunal regional, o TRT1 criou uma tese prevalecente, que virou uma súmula, falando que todos os funcionários contratados antes do edital, que se aposentasse trabalhando na empresa, e, obviamente, depois demitidos, teria direito ao plano de saúde vitalício. E essa tese prevalecente, essa súmula, ela foi criada em 2016. E foi a partir daí que os ex-funcionários da CSN aqui de Minas Gerais começaram a ingressar com essas ações. E essas ações são novas aqui, o TRT da terceira região, porque a fonte, a jurisprudência utilizada pelos reclamantes era totalmente com base em casos do Rio de Janeiro, falando que lá existe uma súmula e que é pacificada, uma jurisprudência pacificada. A insistência da recorrente é justamente sinalizar que havia diferença entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tanto é que o TST, até o momento, não julgou nenhum caso de Belo Horizonte. Não julgou nenhum caso do TRT3. Conhecendo a matéria de mérito, se pronunciando sobre o edital de privatização. Então, nesse sentido, é onde a recorrente insiste que o fato dos funcionários e ex-funcionários da reclamada aqui em Minas Gerais não gozarem de plano de saúde após a demissão, desde antes ao edital de privatização, até agora, 2016, quando começaram a entrar essas ações,
existe, sim, uma discriminação. E o edital de privatização, ele não prevê de forma expressa esse direito. E é nesse sentido que o edital de privatização ele deve ter uma interpretação restritiva e não ampliativa. O edital de privatização fala: ficam assegurados todos os benefícios sociais existentes. Ora, se o funcionário aqui em Minas Gerais ele não tinha o direito de ter plano de saúde após a sua saída, após sua demissão, por que hoje ele teria? Nós estamos falando de uma cidade de Congonhas, cidade de Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, são cidades pequenas. Muita gente trabalhou para a Reclamada. A Reclamada ela não demitia seus funcionários, ela esperava os funcionários se aposentar. Ela poderia ter sido, sim, prevendo que teria prejuízos nesse sentido, poderia demitir seus funcionários com 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho, mas não fez, porque a empresa não faz parte da política da empresa. Porém, a partir de 2016, com base em jurisprudência no Rio de Janeiro, foi onde a situação mudou aqui para Minas Gerais e onde a empresa insiste novamente, levou aos autos prova emprestada, um depoimento pessoal falando, afirmando que todos os funcionários que se aposentavam em Minas Gerais não saíam com plano de saúde. A empresa levou também vários TRCTs e telas do Bradesco Saúde demonstrando que aqueles funcionários demitidos eles não têm plano de saúde. Então, hoje, 26 anos depois do edital de privatização, os reclamantes recorridos, aqui no caso, ajuizam a ação, então, pleiteando e ganhando o direito aí de manter o plano de saúde de forma vitalícia, para si e para seus dependentes. Então, é onde a recorrente insiste que há uma diferença entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e que, por se tratar de uma matéria nova, aqui no TRT3, gostaria de uma análise, gostaria de uma reanálise, se possível, até mesmo, conforme foi falado, a questão de interpretação do edital de privatização, que deve ser restritivo, uma vez que não é expresso, para que seja analisado e se conclui se os reclamantes ele tem direito, sim, se o edital prevê o direito de fornecer plano de saúde de forma vitalícia para reclamantes e para seus dependentes. Então, é nesse sentido a sustentação pedindo vênia aí para que seja reanalisado o voto para dar provimento ao recurso ordinário. Pois não, doutor. A eminente relatora. Senhor presidente, eu acuso o recebimento de memorial, eu recebi o advogado no gabinete, ele sustentou de forma clara, parabenizo a sustentação, mas eu estou entendendo que a decisão não se baseou unicamente nas súmulas e teses prevalecentes do Rio de Janeiro. A decisão se baseou no direito assegurado aos aposentados no edital de privatização da Reclamada em 92, época que o reclamante já há muito tempo trabalhava na empresa. Então, se o edital de privatização ele garante ao pessoal da ativa e aos aposentados, eu acho que não há como exonerar a empresa de fornecer esse benefício ao reclamante. E o edital ele não exclui os aposentados. Então, nesse ponto, eu acho que tem direito adquirido, sim. O edital teria, ele falou de aposentados de modo geral, e não disse aposentados até a presente data. Então, eu acho que o reclamante tem, sim, direito adquirido ao plano de saúde. A situação dele não é diversa dos empregados do Rio de Janeiro, porque o edital foi amplo e abrange, no meu entender, o Brasil inteiro.
Então, eu estou confirmando integralmente a sentença no particular. Nós temos decisões aqui do nosso tribunal nesse sentido. Não estou nem falando de decisão do Rio de Janeiro, mas nós temos, não muitas, mas temos precedentes aqui no tribunal nesse sentido. Então, eu estou mantendo a minha proposta de voto, senhor presidente. Bueno. Doutor Lucas, segundo votante. Senhor presidente, em princípio, eu também estou acompanhando o voto da relatora, entendendo que o edital, apesar da diferenciação feita no recurso, no memorial e da tribuna em relação aos benefícios sociais que os residentes em Volta Redonda têm, diferente dos benefícios sociais das outras cidades, mas o edital da privatização não especificou quais direitos seria. De uma forma mais ampla, garantiu aos empregados, inclusive aposentados daquela época, os benefícios sociais que a empresa já lhes oferecia. Então, eu não vejo como também fazer essa distinção nesse momento. Eu estou pedindo vênia para acompanhar o voto da relatora. Terceiro votante, doutor Carlos Roberto. Cumprimentar o ilustre advogado. Tem uma discussão inicial que se poderia... a questão da validade desse edital de privatização, onde ele busca solapar direitos de empregados, trazer uma nova regra que, inicialmente, teria que ser examinado sob o crivo do artigo 468 da CLT. Isso no voto está sendo tratado, mas era uma questão que deveria ser examinada em uma outra demanda, já que ela está ganhando um contorno de recorrente. A circunstância que, se há o que foi especificado ou não como direito social assegurado, eu acho que é uma questão que ela pode ser inicialmente também colocada ao largo. O que, para mim, é decisivo aqui é essa jurisprudência, se é uma tese prevalecente, se é uma súmula do Tribunal Regional da Primeira Região, é o entendimento, mais ou menos, que nós temos aqui no nosso tribunal também, um entendimento quase mais tranquilo, de que, se há um direito assegurado, ele não pode ser suprimido. E o ponto, eu faço uma referência a essa decisão que o ilustre advogado citou do Tribunal do Rio de Janeiro, é porque o edital, ele não condiciona e não faz especificação pelo local da prestação de serviço. E se ele não faz isso, essa jurisprudência também que está sendo, parece que o TST também já deve ter se pronunciado contra essas decisões do Regional da Primeira Região, deve ser também acompanhado aqui. Por que o empregado da CSN, que presta serviço no Rio, teria um benefício superior ao empregado que presta serviços no Estado de Minas Gerais? Quando se falou em discriminação, eu acho que existe, sim, a ofensa a esse princípio. Então, com todas as vênias, vou acompanhar a relatora. Eu proclamo por unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado. Passamos, então, ao julgamento do processo 31, que é o 11071-95.2018, recorrente a CSN Mineração S.A. e o recorrido Luiz Gonzaga Ribeiro Lima. A matéria é a mesma, o ilustre procurador quer acrescentar alguma... Bom, Excelência, eu gostaria, serei muito breve, aproveitando mesmo a fundamentação do que foi ouvido dos eminentes desembargadores, vou ficar estrito aí a questão de tentar ponderar esses detalhes. Em relação ao edital de privatização, ele traz uma cláusula com definições e abreviações. E aí eu peço vênia para ler quando ele categoriza os empregados. É o seguinte, ele fala, empregados são os empregados da CSN, FEM, CBS, a PSERV, que são prestadoras de serviço diretas naquela época, com vínculo empregatício na data da publicação deste edital, no Diário Oficial da União, e que permanecerem nesta condição até o fim do prazo de reserva das ações e os aposentados. E aí vem a cláusula onde assegura o direito, que é a base normativa do pedido dos recorridos. Assegurar aos empregados da CSN os direitos e benefícios sociais existentes. Então, a insistência da recorrente que há uma diferenciação e que, muito bem ponderou o doutor Carlos, não existe
a diferença territorial no edital é que benefícios existentes naquela época, a recorrente entende que lá os aposentados tinham plano de saúde. Eles tinham saúde à disposição com um hospital que era fornecido. Só que em Minas Gerais, eles não tinham. Então, se eles fossem demitidos em 1980, 85, 90, a data da privatização e daí para frente, nenhum funcionário teve o direito, ficou garantido o plano de saúde. E começou até agora, em 2016, quando essa matéria ela foi muito discutida lá no TRT1, e chegou-se à conclusão que eles teriam, a empresa teria que fornecer, sim. Então, a insistência da recorrente, tanto é, excelências, que vale ponderar que lá no Rio de Janeiro a empresa nem vai sustentar esses casos. Virou uma súmula. Não tem o porquê o advogado comparecer na tribuna, porque a empresa já aceitou. Então, mas aqui em Minas Gerais existe essa ponderação que deve ser feita, inclusive há algumas decisões desfavoráveis, mas também há 2 decisões favoráveis, recentemente proferidas no final do ano passado, que, inclusive, eu juntei nos memoriais. Então, é nesse sentido, é buscar que o TRT3 se pronuncie sobre a matéria, como o está fazendo agora pela 2ª turma, que para os nossos registros são os primeiros casos que esta igreja turma está se pronunciando, para ver que, para demonstrar, na verdade, que existe essa diferença e, justamente, ter a decisão de Vossas Excelências. E um detalhe, esses processos são do rito sumaríssimos. Então, a gente não consegue levá-los ao TST numa linha de dissenso jurisprudencial com algumas decisões favoráveis que a gente tem lá no Rio de Janeiro. Então, é nesse sentido, só mesmo por uma ponderação e com todo respeito e acatamento aí ao entendimento de Vossas Excelências, essa é a sustentação. Pois não. A proposta de voto é no mesmo sentido da eminente relatora, conhecer do recurso ordinário da reclamada, cumpridos os requisitos de admissibilidade, no mérito, rejeitar a prejudicial de prescrição total e negar provimento, adotando as razões decididas, respeitável sentença recorrida, confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do inciso 4, parágrafo 1º, artigo 895 CLT. O justificativo é a mesma. O edital foi de âmbito nacional. Então, nesse caso, não se pode fazer aqui uma discriminação em relação aos estabelecimentos da empresa que foram privatizados em diversos locais ou diversos estados. Então, eu estou mantendo minha proposta de voto, colhendo o voto da 2ª relatora, desembargadora Maristela. Estou de acordo. Terceiro votando, doutor Também de Carlos, acordo. doutor Lucas, desculpa. Então, eu proclamo por unanimidade prevalecer o voto do relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Muito obrigado, uma ótima sessão a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Prosseguindo a sessão do doutor Jales, no 22, inscrito o doutor Fernando de Castro Neves, pela recorrida reclamada. Então, no processo número 22 da minha pauta, que é o recurso ordinário 10.770.73/2018, recorrente União Federal e recorrido expresso Nepomuceno Limitada. A minha proposta de voto. Demorando a abrir a tela. A minha proposta de voto revogar a determinação de remessa do processo à vara de origem, contido na decisão do IDC 25637F, para restabelecer a sua regular tramitação nesta instância. Conhecer do presente recurso ordinário, com exceção dos temas relativos à competência dos auditores fiscais do trabalho, por ausência de interesse jurídico, entre parênteses, recursal, e a jornada do trabalho, auto de infração número 0018629736, por inovação recursal e supressão de instância. No mérito, negar provimento ao recurso. Essa é a minha proposta de voto. O ilustre procurador é da Procuradoria-Geral? Não, excelente. Bom dia a todos. Eu sou pela recorrida. O voto me atende, se não houver divergência. O
fazer sustentação, doutor? Se não houver divergência, posso me resguardar a divergência? Se não, eu Perfeitamente. faço. Se não tem houver problema. divergência, eu devolvo a palavra a Vossa Senhoria. entendi. Doutora Maristela, segunda votante. Pelo que eu estou me lembrando, não tem divergência, não. Mas espera aí, que eu estou entrando nele. No sistema você É não aquele... lançou. Hã? No sistema você não lançou. Não, lancei não. É aquele auto-infração de Exato. mais de 4.000 motoristas, né? 4.400. É isso mesmo, eu estou de acordo. É aquele caso, Integralmente de acordo. pegar a listagem dos motoristas autônomos, etc. Terceirizados. Não fosse a decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal. Colocou todo mundo numa vala comum. Isso. Doutor Lucas é o terceiro votante. De acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Deu o resultado. Obrigado, excelências. Bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Prosseguindo na pauta, o doutor Jales. No 16, inscrito doutor Leonardo Eleutério Campos, pela gravada reclamada. No 16 da minha pauta, é o processo 10.389/44/2018, agravante União Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e agravado Usiminas, Usina Siderúrgica de Minas Gerais S.A., Usiminas. A minha proposta de voto, não conheço do presente agravo de petição da União Federal, porque é incabível. Custos no importe 44 e 26 pela União Federal isento. O senhor fala pela União ou pela Usiminas? Pela Usiminas, senhor presidente. Aguarda Agora o voto eventual divergente. divergente. Doutora Maristela? Não tem divergência. Doutor Lucas? Também de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Bom dia, obrigado, bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo. Passando para a sessão do doutor Lucas, no 20 da pauta, inscrição para sustentação oral à distância, inscrito doutor Wilson Rezende Balado, pelo recorrente. Então, na pauta do eminente desembargador Lucas Vanucci Lins, o 20 da pauta, são recorrentes José Antônio Correia Neto e recorrida Agroindustrial Santa Juliana Limitada. O ilustre procurador está nos ouvindo? Sim. Ouvindo, doutor? Sim, estou ouvindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Minha proposta de voto, eu estou conhecendo do recurso, dando provimento parcial ao apelo para condenar a segunda reclamada ao pagamento das verbas devidas ao autor de forma subsidiária e absolver as partes da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. É só uma dúvida aqui dessa... Não, o processo é o mesmo. Essa é a proposta do eminente relator. O ilustre procurador tem a palavra. Agradeço a oportunidade, cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente. Salvo engano, a proposta de voto atende ao pedido do reclamante. Até me parece que foi deferido, me parece de forma integral, porque o que nós pretendemos é a condenação subsidiária da segunda reclamada e também a isenção, digamos assim, né, de honorários. Então, me parece que eu devo aguardar o próximo votante. O senhor aguarda, então, o voto divergente. Se houver voto divergente, eu devolvo a palavra à Vossa Senhoria. O segundo votante, doutor Carlos. De acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigado. Próximo. Passando para a sessão, doutora Maristela. No 42 da pauta, inscrito o doutor Gustavo Alexandre Arigoni, pelo recorrente reclamante. Processo 42 da pauta da doutora Maristela. É o processo 11.614.07/2018, recorrente da Mata Bebidas Limitada e João Batista de Souza, recorridos os mesmos. A eminente relatora, quando tiver condição, pode, por favor, anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante, do recurso adesivo interposto pela reclamada. Estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela reclamante, suscitada pela reclamada em contra-razão. Será que eu estou lendo o processo certo? É o 42? 42, sim. Da Mata e João Batista de Souza. Porque está colocando... Tá. No mérito, estou negando o provimento ao apelo adesivo interposto pela reclamada e dando parcial provimento ao apelo do reclamante para a. Reconhecer que a estabilidade provisória do autor terá vigência até 30/8/2019, sendo devido o pagamento de salário por todo respectivo
período na forma deferida na sentença. Deferir ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, isentando do pagamento das custas fixadas na sentença. Eleva o valor da condenação para 16 mil e das custas para 360 pela reclamada. Pois não. O ilustre procurador fala pela Reclamante. Pela reclamada? Não, reclamante. Reclamante. Só tem essa recorrente. Tem outro advogado não está presente. Doutor André não está aí, não. Eu só estou com uma dúvida que eu estou deferindo só salários aqui. Vou ver se ele pediu só salários mesmo, porque estou achando que tem que ser salários, 13º. Deixa-me ver aqui. Não, mas aí está... Vossa Senhoria que eu via... Pode falar. Vossa Senhoria que eu via... a sentença. Você só está mudando a data. Pois é, mas eu estou deferindo salário do período, não é salário só. Ah, mas se... Vossa Senhoria que eu vi a sustentação mudou oral. um pouco a data, um mês, sei Só lá, mesmo, da estabilidade só. Eu conheci a estabilidade. Tá, então fica assim, qualquer coisa entra com a D. Pois não, então vamos ouvir a sustentação oral. Doutor, o senhor tem a palavra. Bom dia, Mas ele está pelo reclamante, né, não? Sim. Então, Só está dando com- provimento. Pois é, só confirmando, a senhora concedeu a justiça gratuita, né, que o juiz tinha deferido, e a concessão do período estabilitário foi até... Até 30 de 8 de 2019. Ok. Então, se não houver... Você pôs na forma Divergência, o senhor na aguarda. sentença. Pois Então, não. sentença- Doutor Lucas é o segundo votante. Estou de acordo. Doutor Carlos, Também de votante. acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto da relatora, como foi anunciado. O resultado fica proclamado. Ok. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Passando para a sessão do doutor Lucas, no 23, escrito doutor Bernardo Vassali de Castro, pelos recorridos. 23 da pauta, doutor Lucas. 23 da pauta, doutor Lucas. É o processo número 10.797/2017. São recorrentes Nilza Moreira de Matos e recorrido Jandira Menezes da Fonseca e Ricardo Antônio Henrique da Fonseca. Com a palavra, o eminente relator para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Processo 10.797. Sim. Isso. Eu estou conhecendo do recurso no mérito, negando provimento ao apelo. Um minutinho só, doutor Lucas, para me verificar aqui. Ele está na segunda opção. É a segunda, né? Não, pera, um momento. Tá certo. Eu li errado aqui a opção, chegando à conclusão aqui. Um momento, por favor. Foi não. Em minha proposta de voto, eu estou conhecendo do recurso, dando provimento parcial ao apelo para declarar a relação de emprego de 1º de junho de 2015 a 9 de março de 2017, considerando a projeção do aviso prévio, devendo a reclamada anotar a carteira da autora com salário de R$ 2.000 no prazo de 5 dias contado de intimação específica, sob pena de multa diária, condenar a reclamada ao pagamento de aviso prévio, indenizado de 33 dias, férias acrescidas de 1/3 de 2015, 2016, 9 dozeavos de férias de 2016, 2017, 7 dozeavos de 13º de 2015, 13º integral de 2016 e 2 dozeavos de 13º de 2017. FGTS a partir de 1º de outubro de 2015, crescido da multa de 40%, pagamento simples dos feriados previstos na Lei 662/49, que recaídos nos dias da escala da reclamante, bem como a multa do artigo 477 da CLT. Cumprindo o disposto no artigo 83, declara as parcelas que possuem a natureza salarial, o 13º aviso prévio, devendo a reclamada recolher a contribuição previdenciária devida e comprovar nos autos. Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, corrigidos no vencimento da obrigação, aplicando-se o índice do IPCA-E. Custas pelo reclamado, no importe calculada sobre R$ 70 mil, valor arbitrada, condenação. O ilustre procurador fala pelo reclamante ou pela reclamada? Pelos reclamados. Pelos reclamados? Então, o senhor tem a palavra, doutor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores votantes, caros colegas. Trata-se de um pedido de reconhecimento de vínculo, em que, na primeira instância, foi julgado improcedente, e eu peço aqui a manutenção da sentença de primeira instância pelos seus fundamentos,
especialmente no que diz respeito à ausência de continuidade, ausência de subordinação, pelos fatos que passo a elencar. O primeiro ponto é o seguinte: a própria reclamante prestou depoimento em um processo correlato como testemunha da reclamante do então processo, e neste processo, de número 408 de 2015, que foi confirmado aqui por este tribunal, a reclamante desses autos diz o seguinte, peço vênia para a leitura, que poderia haver troca de plantão entre as cuidadoras, que a reclamante já realizou troca de plantão, que a reclamante chegou a pagar dinheiro para a depoente por plantões trocados, o que já ocorreu mais de uma vez, que a depoente e a reclamante combinaram entre si como seriam realizados os plantões, que tudo era combinado entre as cuidadoras. Além disso, excelências, nos autos, há o depoimento de uma testemunha de nome Rosana, que também peço vênia para a leitura desse depoimento. As três tinham liberdade para a troca de plantão, sem a necessidade de informação prévia ao segundo reclamado ou à família. Caso uma das cuidadoras desejasse faltar ao serviço, solicitava a substituição pela colega e pagava à colega o valor da remuneração do respectivo dia. Vejam bem, excelências, além dessa ausência de subordinação e da existência da possibilidade de troca entre as próprias cuidadoras, ficou claro nos autos que o trabalho dessas cuidadoras se dava apenas 2 vezes por semana e, caso tivessem o interesse de prestar esse serviço aos domingos, esse domingo era pago em separado. Por isso, peço vênia ao eminente relator, peço que seja revisitado o voto e confirmada a sentença pelos seus fundamentos. Muito obrigado. Pois não. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu parabenizo o ilustre advogado pela brilhante sustentação apresentada à tribuna, como todas as demais peças apresentadas no processo, com a fundamentação muito clara, bem feita e com fundamentos. Mas eu peço vênia para manter meu voto como proposto. Eu entendi que a questão essencial aqui é realmente essa definição aí da subordinação, a existência ou não da subordinação. E, para mim, ela está muito clara, principalmente pelo tipo de serviço desenvolvido aqui pela reclamante, que era uma cuidadora que cuidava de uma idosa. E as cuidadoras trabalhavam em revezamento semanal. Um grupo de cuidadoras, que cada uma trabalhava num plantão de 24 horas, se não me engano, e revezando nos fins de semana. Então, realmente, entendi que esse caso é aquele caso que está na divisa da definição da existência de uma relação de emprego ou de uma relação autônoma, mas pelo tipo de trabalho, pela duração dos plantões e pelo número de plantões semanais que, em diversas semanas, suplantavam o limite previsto na lei complementar de 2 vezes por semana, pois havia o trabalho num fim de semana para o mesmo empregador, remunerado da mesma forma. Eu não vi como deixar de ver caracterizada aqui a relação de emprego. A subordinação é muito direta, essa troca de plantão que poderia haver, só poderia haver entre os membros da equipe de cuidadora. Não foi demonstrado que esse trabalho pudesse ser prestado por outra pessoa de fora dessa equipe. Então, havia um revezamento entre as mesmas cuidadoras, o que, a meu ver, evidencia uma subordinação delas, desse grupo, com a empregadora. E o trabalho foi prestado durante meses, chegando a trabalhar durante anos, ficando mais que demonstrado, a meu ver, que não era um trabalho prestado de vez em quando. A subordinação e a estabilidade da prestação dos trabalhos estão muito claras no processo. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Pois não. Doutor Carlos é o segundo votante.
Vou saudar também o ilustre advogado, acusar o recebimento de memorial. Na vigência da Lei 58 e 59, a gente tinha muito a discussão na Justiça do Trabalho quanto ao término continuidade, que se falava lá, que era distinto do trabalhador comum, quando falava na eventualidade. A situação dos autos, o que é? Um típico caso que eu já enfrentei várias vezes, onde um empregador, que seria muito fácil de contornar a legislação trabalhista, e é o caso dos autos, onde a atividade familiar exige a atividade cuidadora. O que os reclamados fizeram? Contrataram 3, que é uma atividade essencial para a sociedade familiar, é indiscutível data vênia. E se eu contrato 3 empregados e vou naquela discussão, que trabalhou 2 dias cada um, não tem vínculo com nenhum deles, data vênia, eu entendo que essa não é a melhor interpretação. Há, sim, vínculo direto com os 3, não é contrato de equipe, por isso que eu entendo que ficaram caracterizados todos os pressupostos de uma relação de emprego doméstica, mesmo sob a vigência dessa lei. Por isso que eu acompanho o eminente relator quanto ao reconhecimento, mas eu ampliaria, e isso é uma colocação que eu estou colocando agora na sessão, eu estenderia o reconhecimento da relação de emprego, não apenas a partir da vigência da Lei Complementar 150 de 2015, mas desde a real contratação e aplicando aqui também os términos da Lei 58, 59 e 72. Bueno, eu sou o terceiro votante. Eu peço vênia ao eminente relator e ao segundo votante. Eu manteria a respeitável sentença pelos seus próprios fundamentos. Por quê? Porque, na verdade, essas equipes de cuidadoras que se formam, elas são trabalhadoras autônomas, porque, como consta, inclusive, da prova aqui, elas podem se fazer substituir sem necessidade de comunicar aquela parte que está sendo assistida, que houve troca. Na verdade, é uma prestação de serviço praticamente contínua, no qual há um revezamento e, no caso aqui, eu entendo que, como a meritíssima juíza, que não existe relação de emprego exatamente por essa razão. Não existe subordinação jurídica naquele sentido clássico, que ela teria que se reportar e teria que obedecer às ordens da empregadora. Tem-se apenas que cumprir os plantões, mas pode ser, inclusive, isso acontece normalmente, quem tem pessoas idosas na família sabe disso, eu sei por essa razão, elas podem contratar uma terceira pessoa que não faz parte da equipe, vai, trabalha naquele dia, às vezes recebe da própria cuidadora, de forma que eu manteria a segunda opção, que é a opção do relator, a matéria é controvertida, eu manteria a respeitável sentença pelos seus próprios fundamentos. Então, vou ficar integralmente vencido e, nesse ponto, a divergência do segundo votante, do eminente segundo votante, fica sem efeito, porque prevalece o voto médio, que é o do eminente relator. Eu proclamo, então, que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido integralmente o terceiro votante e, em parte, o segundo votante no ponto referido. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom trabalho. Doutor. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Jales, no 36, inscrito doutor Fernando Alvarenga Malgratz de Miranda, pelo recorrente reclamado. 36 da minha pauta. É o processo número 11.215.79/2016, Banco Rural, são recorrentes Banco Rural S.A. e Regina Maria de Oliveira, recorridos os mesmos. 36 da pauta. A minha proposta de voto, o voto é longo, minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, dar provimento parcial ao apelo da reclamante para determinar a aplicação dos índices de atualização monetária da TR até o dia 24/3/2015 e dos índices do IPCAE a partir de 25/3/2015. Fico vencido nessa parte.
é o entendimento da outra maioria, e do provimento parcial apelo do reclamado para excluir da condenação a incidência dos juros de mora, também fico vencido em parte, porque ampliava o provimento. Essa é a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pelo Banco Rural. Pelo banco. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, colega da turma, julgadora, pessoa do doutor Lucas, saúde, cumprimento a todos. Senhor presidente, tentarei convencer os demais votantes desse processo para acompanhar o provimento que, suponho, refere-se à jornada de trabalho fixada na origem. Senhor presidente, este caso aqui trata-se de uma ex-funcionária do setor de contabilidade do banco, em que ela alega que, desde o início do seu contrato de trabalho, lá em 1989, apesar de contratada para trabalhar por 6 horas, laborava de 8 horas. A meritíssima juíza sentenciante entendeu que houve a pré-contratação de horas extras com base no depoimento de uma testemunha que foi admitida em 2003, ou seja, jamais vivenciou qualquer relação entre reclamante e reclamado, quase 15 anos antes da admissão dessa funcionária. Pois bem, no que se refere à jornada de trabalho, excelência, a sentença ela fundamentou todo o provimento, toda a procedência do pedido de horas extras com base no depoimento dessa única testemunha regimentada pela reclamante. Contudo, excelências, essa testemunha ela faz declarações contraditórias, primeiro, ao próprio depoimento da reclamante e, segundo, à própria petição inicial. E eu faço questão de destacar aqui, porque, vejamos, a reclamante, no seu depoimento pessoal, na primeira linha, ela já alega que a jornada de trabalho do depoente era de 8 horas, de 7h50 às 18h30, 18h40. Aí, matematicamente, já é incrível essa alegação. Ela fala que trabalhava 8 horas, mas que trabalhava de 7h50 às 18h30, 18h40. Que assinava os cartões de ponto, mas com aquela alegação, eu assinava o cartão de ponto, mas continuava trabalhando, eu chegava antes, mas assinava o cartão de ponto depois. E veio a testemunha e fala que a reclamante, durante todo o período, trabalhava de 7h30, ou seja, elasteceu em 30 minutos, o que a reclamante alegou no seu depoimento, às 18h30, 18h45 horas. Que não havia registro do intervalo nos cartões de ponto e que a jornada de trabalho informada pela reclamante, da forma que está colocada na inicial, é aquela que ela declarou. Ocorre, excelências, no primeiro aspecto, o banco juntou ao processo o relatório de catraca do prédio para dar validade aos cartões de ponto. Vejam só, a gente está fazendo a prova da prova, a validade da prova da prova. E, neste contexto, excelência, chama atenção que esse registro de catraca, em que a própria reclamante confessa, no seu depoimento, que ela passava o seu crachá funcional lá no edifício Stratex, de onde eles trabalhavam, demonstram essa similaridade entre o horário consignado na catraca, no horário registrado quando ela adentra ao prédio e quando ela bate o cartão de ponto. Ou seja, ela pega o seu crachá funcional, passa lá na portaria do prédio 8 horas e 8 minutos e vai bater o ponto às 8 horas e 10 minutos. Inclusive, fiz questão na contestação de apontar, por amostragem, essas pequenas variações em que a própria testemunha dela falou assim, não, o tempo entre a gente passar pela catraca e registrar o ponto variava entre 5 minutos. Ou seja, temos que fazer a prova da validade da prova. E mais, levamos em outro processo e juntamos como prova emprestada o depoimento do porteiro do prédio, que fala que todos os funcionários passam pela catraca e o horário lá registrado confere com a realidade. Como que o empregado vai começar a trabalhar sem ter passado pela catraca? Ele alega que trabalhava às 7h30, mas está lá o registro que ele entrou no prédio às 8 horas da manhã e registrou o ponto às 8h05. Então, data vênia, neste aspecto, a gente pede para que seja dada validade aos cartões de ponto, porque fizemos prova da validade do cartão de ponto através de uma outra documentação extensa juntada no processo que basta pegar qualquer dia por amostragem que verá que o horário registrado na catraca é exatamente aquele que coincide com o horário de ponto registrado no início e no término. Quanto ao intervalo entre a jornada, excelência, para finalizar,
a reclamante fala que ela gastava 50 minutos de intervalo e houve a condenação ao pagamento de 1 hora. Primeiro, já é meio incrível que uma empresa determine que o funcionário faça 50 minutos, gerando esse passivo trabalhista. Mas, se não bastasse, a testemunha arregimentada pela reclamante, ela falou que o horário do intervalo não era registrado nos cartões de ponto. Contudo, se analisar todos os cartões de ponto, vai verificar que há o registro do intervalo entre a jornada, inclusive superior a 1 hora. Vai verificar, inclusive, por amostragem, que determinados dias, 2011, por exemplo, conforme mencionado nas razões recursáveis, a reclamante gozou de 1h30 de intervalo entre a jornada. Tá, você não está achando, não. Então, data máxima vênia, a gente pede que seja dado provimento ao recurso para decotar da condenação essas horas extras deferidas. Pede justiça. O meu entendimento é que os cartões de ponto, uma vez marcados regularmente, eles não podem ser afastados por prova oral, porque a prova documental existe exatamente para afastar a necessidade de prova oral. Por quê? Porque senão nós vamos ter que acreditar que alguém que fez, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel, 5 anos depois traga 2 testemunhas e fala, não, eu não assinei, não fui obrigado. Nós vamos acreditar nisso? Uma escritura lavrada, por exemplo, nós vamos acreditar em prova testemunhal? Então, onde existe prova documental, isso é da teoria geral de direito, onde existe prova documental, só se for um incidente de falsidade que demonstre isso. No caso, como foi sustentado da tribuna, além dos cartões de ponto, ainda tem os registros da catraca do prédio. É impossível que a pessoa penetrasse no recinto do banco sem passar por essa catraca do prédio. Então, por todas essa situação de fato, eu poderia deferir as diferenças eventualmente existentes dos cartões de ponto. Nada além disso. Inclusive intervalo de 1 hora, porque também não acredito que o empregado fosse diminuir o próprio intervalo e seu próprio prejuízo. Por essa razão, eu estou ressalvando meu entendimento. A egrégia turma tem julgado dessa maneira em diversos processos, eu acompanhei o que foi julgado, ressalvando meu entendimento. Mas cada caso é um caso, e eu colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu vou pedir para adiar para a próxima sessão. Agora eu estou me lembrando que eu decidi na vara, acho que foi na vara, que eu não estou encontrando aqui, valorando as catracas. Eu não tenho muita certeza se foi esse banco ou se foi o mercantil. Então, eu vou pedir para adiar para a próxima sessão. Pois não. Então, a conclusão, o ilustre advogado já fez sua sustentação oral e já fica intimado que a continuação e o término do julgamento ocorrerão na próxima audiência sem nova intimação, porque o ilustre procurador já fica intimado. Esse é o resultado que fica proclamado por enquanto. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo. Tem um processo, doutor Sebastião, que é em segredo de justiça. Eu vou pedir, vai fazer o pregão, e o pregão, a ilustre secretária vai fazer o pregão, e eu peço aos presentes que não sejam aqueles que estejam inscritos no processo, os ilustres advogados, que aguardem do lado de fora, enquanto nós julgamos esse processo. A técnica também tome as devidas providências para evitar a transmissão, e nossa secretária vai fazer o pregão do processo. Vou na pausa, doutor Sebastião, no 36, inscrito doutor Joaquim Lúcio Simões, pela recorrente reclamada. Então, é o processo 36 da pauta,